Você já parou para pensar que em um piscar de olhos é possível aprender uma grande lição? Assim são os provérbios, em mais um livro da nossa série Um Piscar de Olhos. Nesse livro nós vamos ver provérbios, pequenas frases, porém que nos trazem grandes ensinamentos práticos para a vida cristã e para a vida diária. Bem, vamos para a nossa introdução com alguns dados básicos sobre o livro de provérbios. O período que nós temos como as datas prováveis da escritura desse livro, da escrita desse livro, é justamente durante a vida de Salomão. Salomão é o maior autor do livro de Provérbios, praticamente todo o livro foi escrito por ele. Então, ele escreveu esse livro durante a sua vida, durante o seu reinado, provavelmente entre 970 a 931 a.C. Esse foi o período do seu reinado, esse período então que Salomão escreveu, compilou esses provérbios, juntou esses provérbios num livro só. Ele foi concluído por volta do ano 717 a.C., nos dias do rei Ezequias, conforme os capítulos 25 a 29 nos escrevem. Esses são conjuntos de escritos do rei Salomão que foram compilados, juntados a esse livro nos anos de 717 a.C., nos dias do rei Ezequias, ou seja, uma época posterior à vida e ao reinado de Salomão. Mas embora, como já citamos, ele foi escrito em sua maioria pelo rei Salomão, nós temos dois capítulos que têm a autoria de outros autores, como o capítulo de número 30, que foi escrito por Agur, logo no começo desse capítulo nós temos essa informação, e também o capítulo de número 31, que foi escrito por Lemuel, e também logo no início desse capítulo nós temos essa informação. Pois bem, o livro de Provérbios então foi escrito por Salomão, e foi escrito durante o seu reinado. Mas nós precisamos voltar um pouco na história, voltar um pouco em alguns livros anteriores ao livro de Provérbios, para nós vermos o capítulo de número 4 do primeiro livro dos Reis, versos 29 ao 34, onde Deus responde à oração de Salomão, lhe dando muita sabedoria. Nós conhecemos, lembramos um pouco dessa história, o próprio Deus se apresentou a Salomão, fornecendo a ele alguns desejos, alguns pedidos. Então Salomão poderia pedir aquilo que ele desejasse. E Salomão, sendo sábio, pediu por sabedoria. O texto de 1 Reis, capítulo 4, verso 29 ao 34, nos diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota nos muros. Também discorreu entre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Ou seja, esse texto demonstra como Salomão adquiriu essa sabedoria. E essa sabedoria é o que nós temos aqui no livro de Provérbios, ou seja, pequenos versos práticos, com profundidade, que nos trazem grandes lições. Mas Salomão não era apenas esse modelo de sábio, como aquela espécie de sábio que nós vemos nos filmes, descrito como um sábio que possui esses conhecimentos específicos para a alma, mas era um sábio, de fato, um grande cientista. Nós vemos que a descrição do texto nos aborda que Salomão era biólogo, estudava zoologia, estudava as plantas, os animais, ele tinha grande sabedoria, provavelmente também como conselheiro de reis, de nações, como nós vemos aqui o texto dizendo que os reis e pessoas dos reis, dos reinos, vinham para ouvir a sua sabedoria. Tal era então o discernimento, a sabedoria de Salomão, que foi dada por Deus. Salomão recebeu essa sabedoria da parte de Deus e parte dessa sabedoria, então, ele partilha nesse livro, o livro de Provérbios. Aqui na nossa tela nós temos alguns ditados populares que nós comumente ouvimos aqui no Brasil. De grão em grão, a galinha enche o papo. Deus ajuda quem cedo madruga. A pressa é inimiga da perfeição. Pois bem, esses ditados populares são pequenas frases que nos trazem um grande ensinamento. Existe uma grande lição por trás dessa pequena frase. Assim também são os provérbios. Então, os provérbios nos apresentam, o livro de provérbios,
nos apresenta uma piedade prática em todas as relações da vida, os deveres para com Deus e ao próximo, de pais, entre pais e filhos, e também os deveres dos cidadãos. Então, assim como nós temos no Brasil esses ditados populares, também o povo hebreu possuía esses ditados populares com grandes lições em pequenas frases. Então, os provérbios nada mais, nada menos são ditados de sabedoria, porém com fundamento no temor do Senhor. Provérbios do capítulo 1, verso número 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, do discernimento, o princípio da sabedoria. Então nós lembramos a história do povo hebreu. O povo hebreu foi formado por Deus com base nas leis, nos mandamentos do Senhor. Então toda a sua cultura foi baseada no entendimento do Senhor. É por isso então que esses ditados populares hebreus estavam sempre voltados para o temor do Senhor. Hoje no Brasil nós temos a cultura que nos fornece esses ditados populares, com grandes lições, de grande proveito, porém, quando falamos do povo hebreu, muito mais do que simples ditados populares, eram ditados populares com base no fundamento, no temor do Senhor. É bem provável que Salomão, claro, por ser sábio, um grande sábio do Oriente, mas Salomão, nesse livro de Provérbios, juntou grandes ditados populares com base no temor do Senhor, que já estavam contidos em meio ao povo, já eram conhecidos ali na realidade do povo. Mas como é que nós podemos compreender o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é um livro de poesia hebraica, tal como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações, também são livros poéticos que estão dentro do contexto da poesia hebraica. Então, a poesia hebraica ela é elencada como uma forma, nós precisamos entender a poesia hebraica como uma forma de paralelismo, ou seja, a interpretação da poesia hebraica, diferentemente da poesia tradicional ocidental, é de entender os paralelos que estão contidos nessa poesia. No Ocidente, nas rimas ocidentais, nós temos a composição de rimas por palavras ou por finais das suas palavras. Mas dentro da poesia hebraica, a forma da rima é a rima de ideias. É o que nós temos aí na tela, como nós podemos ver. Então, a poesia hebraica nos apresenta rimas de pensamentos, rimas de ideias. Sejam elas, então, paralelas no sentido de serem a repetição da mesma ideia, ou seja, isso é um reforço da mesma ideia que está se repetindo em paralelo, então está reforçando a mesma ideia, ou seja, um paralelismo com pontos opostos, ou seja, ideias opostas que estão trazendo contrapontos, porém baseados no mesmo pensamento, no mesmo ritmo de pensamento. O livro de Provérbios, nós vemos muito essa questão de pontos opostos, ou seja, nós vemos que o justo é diferente do injusto, nós vemos que o temente a Deus é diferente do ímpio, nós vemos que o sábio é diferente do tolo, nós vemos que a sabedoria é diferente da tolice, da falta de sabedoria, da imprudência. Então o livro de Provérbios sempre nos traz esse paralelo em sentidos opostos, em pontos opostos. Ou seja, nós temos o que é temer ao Senhor e nós temos o que é impiedade e por consequência nós temos aquilo que é viver em sabedoria e aquilo que é viver em tolice. Os provérbios devem ser entendidos como probabilidades e não como promessas. É muito fácil nós nos confundirmos, então, como promessas, como se, então, tudo aquilo que está nas Escrituras fosse algo que acontecer, então é uma promessa. Como, por exemplo, o texto do Provérbios 16, verso 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Bem, se nós pegamos esse texto e interpretamos como uma promessa, então nós vamos começar a exigir de Deus que as coisas saiam conforme o meu planejado, conforme o nosso planejado. Porém, os provérbios devem ser entendidos como probabilidades, ou seja, com base no temor do Senhor, e com base no temor do Senhor, então o Senhor, que é o Senhor, como a própria palavra diz, então vai estabelecer aquilo que está no seu coração. Quando nós falamos sobre planos, nós precisamos ter um filtro completo de todas as Escrituras. Um texto que fala sobre isso está lá em Tiago, onde Tiago vai dizer que por vezes nós pedimos coisas e não recebemos essas coisas porque pedimos para gastar em nossos próprios mal prazeres. Ou seja, é preciso ter um filtro, inclusive nas nossas orações, porque nem tudo que nós apresentamos diante do Senhor, então será como uma promessa que Ele precisa fazer. Então o livro de Provérbios e os provérbios devem ser entendidos como probabilidades e não como promessas.
Alguns salmos, também o livro de Jó e também o livro de Eclesiastes, nos relatam situações difíceis mesmo para o justo. O que eu quero dizer com isso é que, então, os provérbios devem ser entendidos como probabilidades e não como promessas. Ou seja, nós vamos obedecendo ao Senhor, temendo ao Senhor, caminhando com o Senhor. Mas como já dissemos, o próprio Senhor é o Senhor e todas as coisas estão no seu coração. Cabe a nós, assim como Jó passou por uma situação difícil, assim como o salmista passou por uma situação difícil, cabe a nós mantermos a nossa perseverança, a nossa confiança e a nossa dependência dele para vivermos conforme os provérbios nos ensinam, temendo ao Senhor, porque temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Uma divisão básica do livro nós poderíamos dividir em 3 partes. A primeira parte, conselhos para os jovens. Isso desde o primeiro capítulo até o capítulo 10. Nós vemos que nesses capítulos, todos os capítulos, com exceção do capítulo 8 e do capítulo 9, que apresentam uma poesia com relação à sabedoria, mas todos os demais capítulos desse conjunto vai trazer a palavra filho, principalmente em sua maioria logo nos primeiros versos. Então está aí na tela para você acompanhar. Então está sendo direcionada ao filho, ou seja, aos jovens, é um conselho de pais, de pai, de mãe, de adultos para os jovens, para que eles então possam adquirir a sabedoria. A segunda parte do livro, os capítulos 11 ao 20, vão nos trazer conselhos gerais agora para os adultos, para os jovens, mas também focados já para os adultos, aqueles que já estão lidando com a vida e com a maturidade da vida. Então nós temos temas como finanças, mentira, planejamento, bebida, integridade, e todos esses textos estão aí no telão, caso você queira abrir esses textos para acompanhar e para verificar e para aprender. A terceira parte que nós temos na divisão desse livro é justamente os conselhos aos reis e aos governantes. Capítulos 21 ao 30, nós vamos ter temas que são direcionados para aqueles que exercem liderança, sejam eles, nesse contexto do livro de Provérbios, reis e governantes, mas, de forma geral, para aqueles que exercem uma função de liderança, seja em sua casa, seja na empresa, até mesmo na igreja. Então, eles vão abordar temas como reputação, conselho, ou seja, estar em meio aos conselheiros. Vão lidar com temas sobre calúnias, fofocas, difamações, que é comum acontecer quando existem muitas pessoas lidando com a mesma situação. Também é preciso que os reis, os governantes, os líderes tenham compreensão e empatia e também que eles possam compreender de onde vem a sua segurança. Todos esses textos estão aí na tela, caso você queira verificar. Mas como é que nós podemos enxergar Jesus no livro de Provérbios? Vamos ver 2 passagens nesse livro em Provérbios, 2 textos desse livro de Provérbios, e vamos ver alguns paralelos também no Novo Testamento e como então o livro de Provérbios nos aponta para Jesus. A primeira passagem está em Provérbios capítulo 8, versos 23 ao 31, onde nós vemos a eterna sabedoria sendo descrita no livro de Provérbios. O texto diz assim: fui formada, é a sabedoria que está falando, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Olha só, a sabedoria está dizendo tudo isso a respeito da sua pessoa. Mas olha o que nós temos em paralelo já no Novo Testamento a respeito de Jesus. Nós temos alguns textos que nos apontam como Cristo sendo o agente da criação. Textos como Colossenses capítulo 1, versos 15 ao 16, Hebreus capítulo 1, verso 2, vão nos apontar que Cristo é o agente da criação, porque por meio dele todas as coisas foram criadas, o universo foi criado. Assim também João capítulo 1, versos 1 ao 4, nos ensina isso e demonstra que Jesus foi o agente da criação. Olha só o que diz o texto de João capítulo 1, versos 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Tal como aquela sabedoria descrita no capítulo 8 de Provérbios, nós vemos aqui que Jesus é essa sabedoria, porque por meio de Jesus, ele sendo a palavra, o verbo, ou seja, agente da criação, então por meio dele todas as coisas foram criadas, e assim como em Provérbios capítulo 8, nós vemos que a sabedoria, a pessoa de Jesus tinha prazer na humanidade, na criação, assim também nós vemos que Jesus é aquele que produz e que emana a luz para que então os homens vivam, ou seja, está falando dessa relação, dessa conexão com a criação e com a humanidade. Colossenses capítulo 2, verso de número 3, falando sobre Cristo, também nos ensina que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, nós vemos Jesus nesse contexto, como a sabedoria está se apresentando. E a sabedoria é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Nós vemos Jesus também no capítulo 9 de Provérbios, onde a sabedoria faz um convite, o convite da sabedoria. O capítulo 9, versos 5 ao 6 de Provérbios, a sabedoria está fazendo um convite e diz assim: venham comer a minha comida e beber o vinho que eu preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. É a sabedoria que sai pela cidade, anunciando e convidando para que os seres humanos sentem com ela e adquiram então a sabedoria. E olha só o que Jesus, no Novo Testamento, vai dizer em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 29. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A respeito desse banquete que a sabedoria, no capítulo 9, convida os seres humanos para sentar com ela e então aprender dela, também Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vemos que Jesus é tal como essa sabedoria, que é uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. Agora Jesus está convidando nós, nécios, pecadores, para se aproximar dele. Jesus é como essa sabedoria que saiu na cidade, anunciando e convidando para estar com ela. Assim também Jesus, lá naquele monte do Calvário, o ponto mais alto da cidade, anunciou a sua morte para que nós pudéssemos se achegar a ele, viver com ele e por meio da sua ressurreição, estar unido com ele. Ou seja, a sabedoria é uma pessoa e é a pessoa de Jesus. Mas por fim, irmãos, nós temos algumas aplicações no livro de Provérbios. E nós temos muitas aplicações no livro de Provérbios. Afinal de contas, os provérbios são justamente pequenas frases com grandes lições. Então, nós teríamos muitas aplicações no livro de Provérbios. Mas, para nós finalizarmos, eu finalizo também com o capítulo 9 de Provérbios, os versos 10 e 11, onde resume toda a sabedoria que nós precisamos buscar no Senhor. E o texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Esse é o grande objetivo do livro de Provérbios, apresentar que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão contidas nele. E quando nós tememos ao Senhor, no sentido de respeitá-lo, de amá-lo, de desejá-lo, de querer estar com ele e de querer ser parecido com ele, nós caminharemos em sabedoria. Então o livro de Provérbios nos apresenta muitas lições práticas em várias áreas, nas finanças, no relacionamento com as pessoas, com os amigos, com os familiares, sobre liderança, vários temas, e diria que todos os temas, praticamente todos os temas, se não todos os temas da vida, nós temos aqui contidos no livro de Provérbios. Mas o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é conhecer ao Senhor, é conhecer esse Jesus que nos convida a estar com Ele, a aprender dEle, a aprender nele e a viver com Ele. Que assim seja em nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa palavra de sabedoria que o Senhor entregou a nossas mãos, que é as Escrituras Sagradas. Te louvamos porque, por meio dela, o Senhor se revela a nós como um Deus criador, como um Deus redentor,
que nos convida a estar com o Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é sabedoria, que nos dá temor de vivermos de acordo com a sua vontade. Mas esse temor não é um temor que vem por imposição ou por medo, mas é um temor que nos conquista com base no seu amor, com base nesse amor que envolve o nosso coração e que nos faz desejosos de ser mais parecidos com o Senhor. Continua fortalecendo os nossos corações, fortalecendo a sua igreja, para que possamos ser mais parecidos contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.